Boa noite para todos. Nós estamos aqui para fazer a continuidade do nosso estudo do Apocalipse. E, como nós já sabemos, são 7 selos, a gente já abriu esses selos todos. Os 4 primeiros, que eram os cavalos, que a gente já falou. O 5º, que eram os gafanhotos, e aquela guerra que acontece, que muitos dizem que esses gafanhotos eram o avião. O 6º selo, que a gente abriu na nossa última live, que falava especificamente de 2 coisas particulares, né? Uma guerra que ia ter, onde iriam se soltar 4 entidades que vinham do abismo. Então, as pessoas citam que seriam 4 grandes senhores da guerra que estiveram conosco durante aí o século XX, e que, quando esses chamados anjos, né, chama de anjos, foram soltos, eles vieram para produzir uma série de dores na humanidade. E aí fala de uns cavalos que soltavam fumo pelas narinas, etc. e tal. E agora a gente entra no nosso assunto de hoje, que é o capítulo 10, um capítulo que traz uma informação muito preciosa para todos nós, né? Um capítulo que vai oferecer para os nossos corações uma notícia de uma ideia que ela é muito controversa, né? entre os estudiosos do Apocalipse, mas eu vou trazer aqui a interpretação que a gente encontra pela leitura daquilo que a literatura espírita dispõe sobre ele. Então, nesse capítulo específico, que é o capítulo 10, é um capítulo curtinho, mas é um capítulo muito conhecido do estudo do Apocalipse. Muito comentado. A gente ouve muito essa informação, tá? Então, muito bem. Capítulo 10 do livro Apocalipse. Começa, isso ainda estamos na 6ª trombeta. Não tocou a 7ª. Às vezes a gente tem a sensação de que é a 7ª essa. Não é. É que a 6ª trombeta tem 2 eventos. O primeiro evento da 6ª trombeta é aqueles anjos que se soltaram em aquela guerra. Agora vem uma segunda trombeta. Perdão, uma segunda cena dessa trombeta, que não é a 7ª. Eu vou ler porque tem que ler, não tem jeito. Jorge, você quer que eu leia para poupar a sua voz? Eu estou com o texto aqui. Meu Deus, faça isso, faze isto e viverás. Então vamos. Capítulo do Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Ok. E o seu rosto... Algumas traduções oferecem essa leitura como arco celeste. Tá? Um arco celeste. E outros tradutores apresentam arco celeste como sendo arco-íris. E quando eu fui procurar no grego, o que tem lá é arco-íris mesmo, tá? No grego é arco-íris. Só que há uma tradução em alguns autores, e eu vi alguns autores em português oferecendo arco celeste, em esperanto, arco-íris também. Tá? Pode continuar. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, olha só. Depois desse monte de tumulto, dessas confusões todas, vai aparecer um anjo forte que desce do céu, e esse anjo, ele tem um arco-íris sobre ele, e o seu rosto é como o sol e suas pernas como colunas de fogo. Agora, ele tem uma característica que é o que vai identificar esse anjo em todo o texto. Ele é o único anjo de todo o Apocalipse que tem esse objeto na mão. Qual é o objeto? E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo 2. Então, esse anjo forte,
que desce, ele traz um livro na mão. É isso? Ele vai trazer um livro? É isso, Laelder? É. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, ele coloca um pé na terra e um pé no mar. No mar. Beleza. Pode continuar. Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Pode continuar. 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Ok, então o que está acontecendo? Um anjo vem, forte, com um livrinho na mão, e ele tem um pé em terra e um pé no mar, certo? Ele não está num lugar específico, ele está na terra e no mar. E este anjo, ele traz um livro, e ele tem uma voz muito forte, e essa voz ecoa os trovões, e há uma adesão dos trovões em relação a esse anjo, e os trovões falam coisas sobre ele, e o profeta João vai querer escrever o que os trovões falavam. Mas não escrevas o que os trovões estão falando, silencia. Tá certo? E aí o anjo, no 5, faz o quê? No versículo 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Versículo 7. Só um minuto. Só um minuto. Pois não. O anjo que está com o livrinho na mão, com uma perna na terra, outra perna no mar, jura por todas as coisas, pelo que há na terra, pelo que há no mar, pelo que há no céu, por o que há em todos os cantos. Tá certo? Agora leia o 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. 8. Ok. Então, olha só. Vamos dar uma parada aqui para a gente analisar o que é esse cara, né? Esse livrinho que vem, ele faz um reboliço aqui, né? O anjo que traz esse livro faz um reboliço danado nas coisas e ele jura fidelidade ao Senhor. Esse livro, esse anjo que traz o livro, jura fidelidade ao Senhor e diz que ele vem para o cumprimento de todas as coisas, para cumprir aquilo que foi anunciado pelos profetas e pelos seus servos. Esse anjo, então, que traz o livrinho, ele é o cumprimento de uma promessa. Havia uma promessa de que algo iria acontecer, e lá vem o livrinho, e o anjo diz, está aqui a promessa cumprida. Eu sou o cumprimento da promessa que havia sido dita através dos profetas e dos servos de Deus. E ele, então, traz na sua mão um livro. E o que vai acontecer com esse livro? Vamos ler agora. Esse capítulo é curtinho, vamos terminar de ler. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargor o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Olha que interessante!
Que louco, meu! Esse livro é para alimentar as pessoas. Só que o alimento que ele vai dar na boca é doce. Mas depois que você come, ele é amargo. Então, ele vai trazer uma parte muito bonita, mas vai mexer com as entranhas da criatura. E que mais? 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Acabou. O que você acha que é esse anjo forte com esse livrinho na mão? O anjo forte, eu acho que é o próprio Cristo, não? Eu estou errado. Consolador prometido. Consolador prometido, cumprimento da promessa. Na promessa. É o Consolador prometido. Na boca realmente é um mel, mas depois que absorve, ele vai perceber o quanto que é amargo. Né? É. Mas não por ele em si, mas pelo que nós Exatamente. temos que tocar. Olha aí, eu queria Flávio, quanto é que sua mãe está cobrando em você, meu filho? Se for até R$2, eu estou pagando, ó. Baratinho. Ela está doida para se livrar. É? Então, olha só o que aconteceu. Eu acho que todo mundo sabe que, segundo a mitologia judaica, Deus destruiu o mundo com o dilúvio uma vez. Lembra disso, Laelder? Sim, lembro. Então, olha só. Quando houve o dilúvio e o mundo foi todo destruído, reparem, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é aquilo que a gente pode dizer como se fosse mitologia, tá? Não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta e diga assim, não, isso é verdade, é isso mesmo, né? É isso mesmo que aconteceu, lide uma expressão daquilo que a vida oferece para a gente. Não, isso a gente tem que entender que são aspectos simbólicos, né? Então, no livro lá, do Gênesis, depois do dilúvio, Deus se arrepende de haver destruído o mundo e faz uma promessa ao homem. Eu nunca mais destruirei o mundo com água. Ele disse com água, não disse com fogo, nem disse com chuva. Não, com chuva não pode, né? Não pode ser mas pode ser com vento, pode ser com calor, pode ser com um terremoto. Com água, ele disse que ele não faria mais. Não, mas assim, há essa fala, né, na Gênesis, que a gente tem que entender tudo como simbólico, em que ele diz, eu nunca mais destruirei o homem com água, e farei um pacto com ele, e deixarei no céu o sinal de que o pacto continua de pé. O pacto é o arco-íris. Então, toda vez que um judeu vê chuva e ele vê o arco-íris no céu, ele diz, o pacto continua de pé, o Senhor não vai destruir. E se vocês perceberem, o arco-íris aparece geralmente quando a chuva está terminando ou quando a chuva está praticamente no fim. Então, você vê o arco-íris, porque o sol já está surgindo, bate nas gotículas de luz, difrata e mostra todo o espectro visível da luz para a gente, do vermelho até o violeta. Então, é um indicativo de que o sol saiu, está batendo nas nuvens, nas gotículas de luz. Aí é um sinal que está acabando, por isso que a promessa está de pé. Então, quando esse anjo forte aparece, ele traz o arco-íris. O arco-íris é o símbolo de que as promessas que fiz, eu as cumprirei. Bom, então, o que a gente tem aqui? Nós temos uma promessa do Antigo Testamento, que era o arco-íris, que ela aparece aqui no cumprimento disso. E esse livrinho que aparece na mão desse anjo, ele está com um pé na terra e um pé na água.
Se a gente pegar o livro do Gênesis, assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus andava sobre a face das águas. E aí ele separa a terra das águas. Na conceituação judaica, terra e água é a totalidade do mundo. O que é o mundo? O mundo é terra e água. Então, se o anjo tem um pé na água e um pé na terra, ele tem um pé no mundo. Ou seja, a sua revelação é uma revelação para o mundo. Ela não é uma revelação para a terra. É para a terra e para a água. Então, esse livrinho, esse anjo que está assentado sobre a terra, e isso é repetido muitas vezes, terra e água, terra e água, terra e água, porque ele estava para trazer uma informação extremamente importante para toda a humanidade. E aí ele sugere um reboliço, e o Senhor diz, não, silencie, não escreva o que eles estão falando. Guarde essas informações, porque nem todas as informações devem ser trazidas, né? Tem coisas que não se fala, nós temos que aguardar direitinho as informações chegarem para que elas possam estar no livrinho. E aí... Jorge, Marcondes Moreira pergunta, e esse livrinho, o que seria? Olha, Marcondes, eu poderia dizer para você que o livrinho seria o livro dos Espíritos. Poderia dizer. Mas eu posso dizer que o livrinho é o livro das verdades espirituais, para não restringir as coisas apenas para o espiritismo. Mas a onda de renovo que acontece com a chegada das informações do chamado espiritualismo moderno. Por quê? Porque, assim, eu não sei se eu choco vocês com o que eu vou dizer, mas não necessariamente o Consolador Prometido é o livro dos Espíritos. O Consolador Prometido são as verdades do livro dos Espíritos. Porque não é o livro que consola. O que consola é imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito. É isso que é consolador. É isso que é transformador. Então, isso aí eu não poderia dizer que está restrito unicamente à codificação kardeciana. Isso está em outras obras de outros autores, porque isso é uma lei da natureza. Então, está em várias outras doutrinas que também são reencarnacionistas, reconhecem a existência do mundo espiritual, etc, etc, etc. O Livro dos Espíritos, ele traz uma vantagem, por ser uma obra que não veio de um médium só. Ela veio de vários médiuns. Então, esse cotejo, essa comparação com várias doutrinas e vários grupos e chegar a um consenso, isso foi muito importante para dar mais sobriedade ao Livro dos Espíritos. Mas a gente encontra obras de vários gurus espiritualistas, de vários grandes sensitivos do século XIX, que escreveram obras incríveis, mas são obras solitárias. Então, você tem uma determinada doutrina, aí tem uma pessoa que trouxe aquela revelação. Aí tem uma outra doutrina, teve um outro cara que trouxe a revelação. Todas elas falam de mortalidade da alma, de mundo espiritual, de reencarnação, de lei de causa e efeito, com tintas diferentes. Por quê? Porque são revelações solteiras. A revelação espírita pega a informação de vários médiuns, faz a comparação e sintetiza isso numa obra. Por isso que ela representa melhor essa ideia do livrinho, mas eu não quero que ninguém se agarre e diga, nós temos a verdade, e quem não está aqui dentro está no inferno. Bom, então, esse livrinho, ele representa aí exatamente esse conjunto de verdades espirituais, tá? Aí, e eu tenho inúmeras doutrinas aí no presente, podem bem representar isso, Marcondes. Mas, assim, o Livro dos Espíritos seria uma excelente representação disso, exatamente pela possibilidade de ter esse livro, esse conhecimento num local só. Por quê? Porque existem muitas doutrinas que são reencarnacionistas, que falam da mediunidade, que falam do mundo espiritual, mas elas não estão codificadas.
Eu vou dar um exemplo, eu não estou falando mal, só para você perceber como é diferente. Por exemplo, o espiritismo está todo codificado. Mas se você pegar os cultos afros, eles não estão codificados. Você não tem um codificador. Então você tem variantes. Olha, o nosso grupo entende que seja assim. Já o nosso grupo entende que seja assim. Não há uma unidade de vistas, porque não chegou ninguém e disse, não, eu vou organizar. Então isso aqui, ó, o pensamento dominante é esse, essa é a lógica, e eu vou organizar as pecinhas para construir. Então esse elemento ele é muito importante. Então o Livro dos Espíritos seria uma excelente representação desse anjo forte que aparece aí com esse selinho. E com relação a ele ser doce na boca e amargo no estômago, o Flávio matou bem, né? Porque é isso mesmo. A gente, quando recebe a doutrina, nossa, mas isso é muito consolador, gente. Pronto, entendi. O que é minha família? Minha família são os laços do passado que estão hoje. Eu entendi por que eu sofro, eu entendi por que meu corpo é doente. Eu entendi por que eu não encontro o amor da minha vida, eu entendi porque eu sou pobre. Pronto! Nossa, como isso é lindo! Agora vá viver. Vai experimentar viver. Então, ele é doce na boca, mas ele é amargo no ventre. Joana de Ângeles tem uma frase em que ela diz: o espiritismo é simples, mas não é fácil. Ele é simples. Por quê? Porque assim, olha, é só amar as pessoas, tem vida após a morte. Pronto, é simples de entender. Mas não é fácil de viver. O Raul Teixeira que gostava de dizer, né? O espiritismo não é para quem quer, é para quem pode. Ok? Nós estamos chegando próximo da última... A última trombeta ainda não tocou, tá? Nós estamos... A sexta trombeta do sétimo selo, quando ela foi aberta, que foi aberta no capítulo 9, que foi quando aconteceu aquela guerra com aqueles homens, aqueles anjos, aqueles 4 que saíram, promoveram a guerra, e depois do capítulo 10 entra a história do anjo com esse livrinho. Muito bem. Podemos ir para o 11. 11. Vamos lá. O Apocalipse 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ok, stop. Estopado. Vamos pegar o primeiro aí. Ele dá para ele uma cana, que é uma vara. Ele dá uma vara para ele, que era um côvado, e pede para ele medir o templo com esta vara. Quem conhece o Antigo Testamento e pega a informação que está contida lá no livro de Levítico, quando é determinado aos judeus, aos hebreus, que construam o Mishkan, que é o tabernáculo, são dadas todas as medidas, são 11 côvados assim, 20 côvados assim, e é tudo medido na diagonal, quantos tem que ter, tudo, quantos côvados aí por fora, a cobertura de couro que envolvia como se fosse uma espécie de cerca, o Mishkan, que é o tabernáculo. Está tudo medido, e é um rigor nessas medidas, tudo é muito medido. Como se essas medidas fossem uma indicativa de sacralidade, ou seja, o Senhor determinou tantos côvados no templo, e isso não pode ser mudado. Querer medir o templo, querer pegar uma vara para medir o templo, é para saber se existe desvio doutrinário ou não. E o anjo diz para ele: vai lá medir o templo para ver se o templo está correto ou não.
Muito bem, então vamos lá. Nós temos aqui essa informação de que ele quer que ele meça o templo. Então, há desconfiança de que, por algum motivo, essa doutrina pode ter saído dos eixos. Ela pode ter se corrompido, ou seja, o templo não está mais com as medidas que o Senhor estabeleceu. E aí eu quero lembrar a todos os presentes que quando Daniel escreve esse livro, o templo não existia mais, tá? Porque o templo foi destruído no ano 70. E isso aqui é escrito quase no ano 100. Então, nós estamos aí num período bem posterior à época em que o templo foi, de fato, destruído, tá? Mas, mesmo assim, o que é que a gente vai encontrar de informação sobre essas questões? Nós vamos perceber que ele vai falar que tem um pessoal que andou mexendo no templo. Quer ver? Lê o 2 aí. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão, desculpe, a cidade santa por 42 meses. Aqui ele está dizendo, então, que porque o templo ele tinha vários quadradinhos, né? Vários espaços. Tinha o pátio dos sacerdotes, por fora o pátio dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios, que era o mais externo de todos. Então, está dizendo que o átrio, que é o pátio dos gentios, que ninguém meça isso, porque como muitas pessoas que não eram judias se aproximaram dessa verdade, eles acabaram mexendo nisso. Então, não meças o templo do lado de fora. O lado de fora pode deixar. O átrio do templo não precisa medir. Por quê? Porque o átrio do templo foi conspurgado por 42... Anote essa data aí, 42 meses. Certo. De certa forma, Jorge, você está respondendo uma pergunta de Paulo Winter aqui, né? Que ele diz assim, conferir as medidas é para identificar corrupções? Exatamente. Porque o rigor das medidas lá no Levítico é horrível. Então, tem capítulos inteiros do Levítico só com medidas. Só com medidas. Tanto para cá, tanto para ali, e tinha que obedecer. Aí a Teca já fez a conta. 42 meses deu 1.200 e poucos dias. Vamos anotar aqui isso. 1.200... 1.260 dias. Tá, beleza. 1.260. Muito 1.260. bem. Ótimo. Maravilha. Então, vamos lá. Vamos para frente. O pátio dos gentios não vai ser medido. E houve uma corrupção. Haverá uma corrupção durante esses 1.260 dias. Eu vou logo me antecipar, porque esses 42 meses vai aparecer muitas vezes, e eu já vou me antecipar. Cada dia é um ano. Cada dia é um ano. Então, dá quantos anos? Cada dia dá um ano? Dá... 1.260 anos. Claro, 1.260 anos. 1.260 anos. Se cada dia é um ano, 1.260 anos. Isso. Então, haverá um período de 1.260 anos em que haverá uma corrupção dos valores espirituais. Tá bom? Esse período de 1.260 dias aqui, ou 42 meses, vai ser o período que a besta vai reinar no mundo. A besta que vai aparecer no capítulo 13. Nós estamos no 11. Mas esse número 42 vai aparecer mais vezes. Então, aqui, eles pisarão a cidade santa, Jerusalém, durante 42 meses. E assim, olha que coisa linda! Cíntia, é o materialismo. Pode ser o materialismo, eu posso ler como sendo não o materialismo, mas a religião materializada, interessada no poder. Eu posso entender como o período de apostasia. Pois é, o período de apostasia é exatamente esse. 42 meses, deu 3 anos e meio, Denise.
Deu 3 anos e meio. Lembra que era um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Uhum. Então vamos lá. Daniel fala um tempo, mais tempo e metade de um Metade tempo. de um tempo. Que dá 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio. Então, anota aí que é 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1.260 dias. Se cada dia é um ano, são 1.260 anos. Então, nós estamos falando de um período de 1.260 anos, que é tido como o período crítico da história do cristianismo. Ok? Eu estou me antecipando ao que eu deveria falar mais à frente, né? Mas eu já vou me antecipando aqui. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que essa data vai do ano 610 até o ano 1870. Que é a edição da infabilidade papal. 610, quando sobe o imperador Focas, e 1870, quando é declarada a infalibilidade papal. Mas tudo bem. Nós podemos interpretar isso não de maneira direta com o papado, mas podemos representar isso como a ascensão, período em que a religião ela se corrompe e passa a perseguir as criaturas, ao invés da religião ser um instrumento de consolo e de conforto, ela se corrompe. Vamos para frente. Olha o tempo. Vamos lá. Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão... 2 testemunhas. Tá. E profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. O que é 1.260 dias? 1.260 dias é 42 meses, que é 3 anos e meio, que é 3 tempos e meio. Isso. Tá certo? Certo. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Durante 1.260 dias, essas 2 testemunhas vão ficar falando, pregando, mas elas estarão vestidas de saco. Ou seja, ninguém vai ouvi-las. Elas serão ridicularizadas. O Senhor mandará 2 testemunhas para que permaneçam na terra durante esse período de 1.260 anos e ninguém vai estar nem aí para essas 2 testemunhas. É confuso o que eu estou dizendo? Se é 1.260 anos, não pode ser uma pessoa, tá certo? Certo. Então vamos descobrir quem é. Vai para frente. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Para. Vou perguntar para o Laelder. Para mim? Não, pergunta ao Flávio. Flávio é o cientista da religião. Me tira dessa. Não, mas você sabe. O que é que a oliveira produz? Oliva. Não é oliva que a gente chama. Azeitona. Flávio, o que é que eu tiro da azeitona? O azeite. O azeite. O óleo do azeite. O azeite. O azeite de oliva é o azeite de azeitona, é o fruto da oliveira, aquele que a gente põe na salada. Uhum. Tá certo? Mas os judeus usavam o azeite para quê, dona Robertine Rodrigues? Usava como óleo para a candeia. Meu Deus, a candeia! E olha o catiçal do lado. Então, essas 2 oliveiras são 2 fontes de luz. Havia 2 fontes de luz
Isso, Paulo, estavam vestidos de saco, não possuíam túnica nupcial. Não possuíam túnica nupcial. Ignoradas durante o período da apostasia, as duas testemunhas, elas vão pregar e ninguém vai ouvi-las. Embora elas tenham um poder incrível, elas têm um poder impressionante. Vamos ver se elas têm poder ou não. Leia aí o poder que elas têm. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Muito bem, então elas tinham um poder enorme, essas duas testemunhas. E que mais? Estes têm poder para fechar o céu. Para. Poder para fechar o céu. Conhece alguém que fechou uma tempestade? J. Cristo. Muito bem. Continua. Fechou o céu para que não chova. Para que não chova, nos dias da sua profecia. Isso. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Para. Quem converteu a água em sangue? Moisés. Muito bem. Moshe. E para ferir a terra com toda a sorte de pragas. Para. Quem feriu a terra com pragas? Moisés. Todas quantas vezes quiserem. Então, pronto. Então, nós temos aqui duas testemunhas que têm o poder sobre o céu para fechar e não deixar chover, que transforma a água em sangue, que derrama pragas. Quem são essas duas colunas de fogo, essas duas oliveiras que iluminam a humanidade? As duas revelações. Meu Deus do céu! Eu queria um filho assim. Então, olha só o que é que nós temos aqui. O capítulo anterior falava do livrinho, não era? Era. E agora está falando de duas testemunhas que tinham também. Então, tem um com 2, 3, né? Beleza? Tá, mas o que é que vai acontecer no mundo com essas duas testemunhas insistindo em pregar e mudar o homem e mostrar seu poder e fazer... O que vai acontecer com essas testemunhas? Vamos lá? Em versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Puf, acabou. O que aconteceu? A sociedade atual respeita esse código moral? Ninguém está nem aí para o evangelho, gente. As pessoas estão tocando fogo em igreja. As pessoas estão de costas para a religião. As pessoas estão destruindo todos os valores espirituais. A descrença toma conta do Ocidente. O materialismo assumiu o controle da história da humanidade. Quem está ditando as regras na academia científica do mundo ocidental é o materialismo. É o materialismo que manda. É o materialismo que manda em todos os lugares. O problema é que a humanidade não está mais interessada em religião. Nós não estamos mais. Então, a morte das testemunhas é porque a besta vai matar as testemunhas. O que são testemunhas? São quem dá testemunho da existência de Deus. É quem dá testemunho da verdade. Essas duas colunas de verdade que sustentam o templo, as colunas que seguram o templo, as colunas, elas serão derrubadas pelo materialismo. Olha o que está acontecendo no mundo. Os cristãos estão sendo perseguidos e mortos. E não é dizer que eles não estão sendo perseguidos por uma outra religião. Eles estão sendo perseguidos pela não religião. Pela não religião. Então, você vê o quê? As pessoas querem falar de Deus,
Não, Deus não, tira não. Não querem, as pessoas não querem. Não querem. Existe uma tendência da nossa sociedade de fugir de tudo isso. Veja como é que está a nossa medicina, como é que está tudo isso. Mas segue aí, vamos seguir. Pode ler o 7 aí, para a gente seguir. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo desfará guerra e os vencerá e os matará. O 8º. Os matará. Continue. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Então, depois que eles matarem as duas testemunhas, seus corpos ficarão expostos para que as pessoas vejam que eles morreram. Haverá uma celebração sobre a morte da religião. Haverá uma celebração sobre a morte do espiritual e sobre a morte de Deus. Nós estamos vivendo esse período da celebração da morte da religião. E eles vão ficar expostos numa cidade que é uma Sodoma, ou seja, o mundo que não tem regra, porque a inexistência de Deus destrói a possibilidade de nós termos que ter regra para viver. E então, com isso, haverá um período de celebração da morte das testemunhas. Pode continuar, Laelder. O 9. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão. Por quanto tempo? 3 dias e meio. 3 dias e meio, volta para aquele tempo lá. Tempo, metade de um tempo, mas... As testemunhas ficarão por um tempo mortos. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. O que eles vão fazer? Eles vão exibir a vitória do materialismo sobre a religião. Eles vão exibir, eles vão, mostrar de maneira escrachada, deixar na praça pública que eles venceram a religião e que o Antigo e o Novo Testamento jazem mortos na praça. Ok? Continue no 10. No 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Exato. Haverá festa, porque agora as pessoas poderão viver livremente. Não haverá mais regra de conduta, não haverá mais o limite daquilo que é o razoável de viver. Vai ser um período em que o certo vai virar errado e o errado vai virar certo. É o tempo que estamos vivendo, caramba. Então, esse é o período em que jaz mortos as 2 testemunhas. Agora continue. E depois, 11. E depois daqueles 3 dias e meio, espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Então o que vai acontecer? Eles vão destruir a espiritualidade, eles vão derrubar a religião. E depois de 3 dias e meio, essa religião vai se colocar de pé novamente. Agora você pode falar, Flávio, o que você ia falar? Eles debatem sobre a morte da religião, logo depois de Nietzsche, quando fala que o Deus da religião está morrendo, eles vão falar que a religião vai morrer, porque esse Deus está morto. Vai morrer. O que vai morrer vai ser a religião dogmática. O homem do futuro, ele vai reinventar essa conexão com o divino através de fórmulas menos dogmáticas. Porque as fórmulas dogmáticas, elas serão moídas pela própria criticidade do homem ocidental. Então, nós vamos ter um período em que o pêndulo, que estava totalmente religioso,
promovendo fogueiras e tudo mais, a ciência conseguiu quebrar e puxou o pêndulo para o outro lado. O pêndulo veio para cá, que é o período do materialismo. O momento atual que estamos vivendo, o pêndulo já não está mais aqui. O pêndulo está aqui, ó. Nós estamos começando a ver a volta do pêndulo. O pêndulo está voltando. Por quê? Porque já começam a aparecer as primeiras discussões sobre espiritualidade dentro da academia. Dentro dos livros de medicina, já se começa a discutir sobre medicina e espiritualidade. Mas não é medicina e religião. Não quer saber de religião. Mas eles reconhecem que a prece tem efeito no paciente, reconhecem que a oração consegue alterar, que as pessoas que têm fé conseguem atravessar de maneira mais tranquila as suas doenças. Já existem trabalhos robustos comentando sobre a importância da fé e o sofrimento humano. Mas eu não estou me referindo à fé católica, à fé protestante, à fé espírita, não. Me referindo que a pessoa que tem fé, ela tem força suficiente para superar. Viktor Frankl, quando estava estudando as pessoas no Holocausto, dizia que os que sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram por quê? Porque eles tinham um objetivo lá fora. Eles tinham um sonho. Então, se você tiver um propósito, você sobrevive. Se não tiver um propósito, você morre. Você morre por dentro e morre por fora. Então, vai ser reeditada essa conexão com o divino por diversas maneiras. A autoajuda vai ser uma das portas que a gente vai encontrar. Muitas pessoas procurarão expressões espiritualistas não dogmáticas. Então, tem muita gente estudando livros de astrologia, livros de ocultismo, livro de coisas espirituais, sem o contorno de uma religião, mas querem ir em busca do divino. Isso está acontecendo. Então, o pêndulo, Laelder, já não está mais na posição extrema. A nossa sociedade tem sofrido tanto com o materialismo, que ela começa a fazer os primeiros movimentos de retorno. Só que ela não vai voltar mais para cá, porque ela já experimentou isso. Quando ela vier, pode ser até que ela venha aqui, ó. Mas aqui ela não vem mais. Ela pode vir até aqui e depois vai para lá e teremos... o professor Caruso está colocando aqui uma coisa importante, que a ciência e a religião, quando se fundirem, teremos um novo mundo. Professor, assim era no Antigo Egito. No Antigo Egito, os sacerdotes conheciam a ciência e conheciam a religião. A gente é que separou a ciência de religião e está difícil. Jorge, aproveitando que você mencionou ele, no dia, às 20h43, ele fez uma pergunta que cabe ao momento. Se amarga no ventre a profecia ou o livrinho, como será absorvida de forma adequada? Não entendi esta analogia. Professor, é porque assim, os testemunhos que se pede a partir do momento em que se conhece a doutrina espírita são bem difíceis. Você dizer assim para a pessoa, olha, os espíritos não estão perdidos. Todos nós estamos dados à felicidade. Ai, que delícia, que maravilha. Mas para encontrar a felicidade é preciso amar. Eu também, sim, você também. Mas a todas as pessoas também. Até o cara que eu odeio também. Você precisará perdoar as pessoas que lhe ofenderam para ser feliz. Então eu terei que fazer um movimento dentro de mim para ir ao encontro das pessoas que me feriram. Perdoar, buscar essas pessoas e tentar me reconciliar com elas, me desvencilhar dos meus pecados, dos meus erros, me buscar a Deus. Gente, isso é um esforço tão grande, a gente vencer a si mesmo. Você poder dizer assim, eu entendi que eu preciso amar fulano. Então, eu tenho que me esforçar para isso. Então, é esse esforço que a gente vai perceber. Tá? E a tendência vai ser que a ciência agora, cansada de tanto negar, porque assim, eu vou defender um pouco a ciência aqui. A ciência atacou a religião da maneira como atacou nos últimos 200 anos, porque a religião fez muito mal à ciência, gente. Matou muita gente. Então, ela estava com muito rancor. Então, ela foi, atacou, matou. Depois que ela matou tudo, que ela destruiu isso bem, agora eu posso negociar com você que já está morto para te dar concessões para que você consiga existir.
Então ela vai dizer, não, o espiritual existe sim e tal. Isso é um processo epistemológico da própria ciência. Então ela vai evoluindo com o tempo. Então agora ela vai reolhar e dizer, não, o espiritual existe. Não daquele modelo lá da Idade Média, não é aquilo que eu estou falando, não. Mas existe sim uma coisa espiritual, isso é real, as pessoas, o espírito existe. Então essas conclusões elas vão chegar pela via da ciência, nos processos de regressão de memória que estão sendo cada vez mais buscados como terapia. Então, as testemunhas que estão mortas na praça, elas vão voltar a viver. Então, a gente às vezes fala assim, o Apocalipse é só coisa horrível. Gente, as testemunhas voltarão à vida. As testemunhas que o materialismo matou e colocou expostas na praça, elas ficarão 3 dias e meio e se levantarão. Se levantarão, voltarão a ter vida. E o que é interessante, o Miller estava falando, porque é recente essa ideia de ficar falando do Antigo Testamento. Pois é, está vindo uma onda de resgate do Velho também, nessa do Novo. Então, as duas colunas estão se levantando de volta, não é só a coluna do cristianismo, as duas colunas se erguem novamente, encaixando naquela ideia da ressurreição de Jesus. A Jesus dos últimos tempos não vai reaparecer, Jesus não aparece, não tem a segunda vinda do Cristo. Então, essa segunda vinda é o ressurgimento da fé, o ressurgimento das testemunhas expostas na praça, que encherão de pavor os seus inimigos. Então, as testemunhas mortas, elas voltarão a viver, tá? Vão voltar. Não vou, eu vou dizer para vocês que as testemunhas, elas ainda não levantaram, mas elas começaram a mexer o dedinho. E quando é que vão levantarão, Jorge? Isso aí é a transição planetária, né? Aí tem que levantar. Vão ter que levantar. Vamos lá? Bom, eu acho que a gente não vai... a gente vai ficar... Ele vai até ao 19. A gente vai ficar... até o 14 a gente vai, tá bom? Tá bom. Vamos então, leia. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caíram grande temor sobre os que os viram. Sim. 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Versículo 14. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Ai. Exato. Então... Quando eles abriram o 7º selo, o anjo passou e disse, ai. Então, foram 3 ais. A 5ª trombeta foi o primeiro ai, a 6ª trombeta, o segundo ai, e agora vai vir a 3ª trombeta, que não vai ser hoje, que vai ser o terceiro ai, que é quando encerra tudo, né? Vai encerrar tudo agora, na 3ª trombeta. Mas eu quero dizer para vocês que antes que tudo se encerre, haverá a chegada do livrinho, haverá a morte da religião, e a ressurreição do espiritual. O segundo ai é a presença da 3ª revelação, que chega e ajuda a resgatar aqueles que estavam mortos. Bom, quero agradecer aí a presença de todos na nossa live de hoje e dizer que o estudo do Apocalipse, ele, na verdade, é um estudo feito em cima das interpretações que se faz sobre esses textos. Ninguém tem o gabarito dessas informações. Então, existem análises, interpretações que podem ser exatas ou não. Então, eu não quero que ninguém interprete que o que a gente colocou aqui só tem essa leitura. Tem várias interpretações.
Eu estou trazendo aquela que a gente encontra na literatura espírita sobre essas questões. Na nossa próxima live, a gente vai experimentar o toque da sétima trombeta do sétimo selo. E assim, diferentemente dos outros selos que acontecia e pronto, esse vai ser um toque de trombeta que vai começar no capítulo 12 e vai até o capítulo 19, essa trombeta soando. Jesus seja louvado. E vai tocar durante 7 capítulos essa trombeta, vai ser longo. E assim, só me antecipando, a sétima trombeta, ela vai falar sobre o final, o encerramento de tudo, depois vai voltar para contar a história todinha. Aí a gente vai ver toda a história contada novamente, tá? Toda com imagens, com símbolos, a história da humanidade sendo contada dentro da sétima trombeta. Ele vai ver tudo o que iria acontecer com a história da humanidade.